Durante muito tempo, né, na psicologia, em áreas aí próximas, né, das ciências sociais, das ciências humanas, e mesmo no campo da biologia, no campo da medicina, enfim, tinha-se essa ideia de chegar a um conhecimento universal sobre o ser humano, né? Um conhecimento que não dependesse dessas diferenças culturais. Embora isso ainda seja uma busca hoje, né, em pesquisas transculturais, pesquisas que tentam identificar esses elementos que são próprios em diferentes indivíduos, em diferentes culturas, a gente começou a perceber ao longo do tempo que para se chegar nisso era preciso mais rigor empírico, era preciso muito mais do que talvez aqueles pioneiros no final do século XIX, começo do século XX, queriam fazer. Então, os nomes que vêm, Abraham Maslow, Carl Rogers, Freud e assim por diante, são pessoas desses contextos. Então, que ajudaram a sedimentar esse campo, tiveram um papel fundamental nisso, mas sempre houve essa tendência de uma certa hegemonia de determinados contextos culturais. Mais recentemente, a psicologia começou a criticar isso, né? Eu entendo que no caso da psicologia da religião isso é fundamental, porque historicamente a psicologia da religião sempre teve um viés muito forte para perspectivas mais cristãs, sobretudo de linhagem mais protestante, né? Duas grandes tradições tiveram um papel fundamental na formação da psicologia da religião no final do século XIX, começo do século XX. De um lado, você tem o protestantismo, né, denominações protestantes, o cristianismo, de um modo geral, e do outro lado, você tem o espiritualismo moderno, né, que é esse movimento que os historiadores vão chamar de espiritualismo moderno. Dentro do espiritualismo moderno, esse interesse na vida após a morte, na comunicação com pessoas falecidas, dentro desse interesse nasceu o Espiritismo, né, com Kardec e outras linhas, outras correntes naquele momento que pensavam também essa questão da comunicabilidade entre vivos e mortos e tudo mais. Dessas duas perspectivas, elas tiveram uma influência importante na formação da psicologia da religião naquele momento, né? Então, muitas pesquisas eram direcionadas ou para protestantes ou eram estudos com médiums, por exemplo, né, investigando fenômenos anômalos, investigando fenômenos dissociativos e tudo mais. Então, essas duas perspectivas tiveram uma força, mas historicamente, essas perspectivas mais protestantes e católicas, elas acabaram predominando, né? É importante, inclusive, observar que a divisão 36 da American Psychological Association, que é a divisão de psicologia da religião e da espiritualidade, ela nasceu como uma divisão de psicólogos católicos, né, psicólogos interessados no catolicismo, e aí depois então foram expandindo o escopo do interesse para incluir outras perspectivas, outras afiliações, enfim. Então, esse diálogo com outras perspectivas, ele foi importante para se expandir essa discussão dentro da psicologia da religião, né? E trouxe também, para finalizar esse meu comentário, trouxe também uma visão importante sobre o lugar, os limites das explicações psicopatológicas, das explicações cognitivistas, né? Então, até então, havia uma tendência, eu estou falando ali da primeira metade do século XX, havia uma tendência de se explicar muitos fenômenos e experiências religiosas, espirituais, como doença mental, como transtornos mentais. Inclusive, via-se esse campo não só como uma ameaça do ponto de vista do estabelecimento da cientificidade da psicologia, da psiquiatria naquele momento, mas também como uma possível ameaça social, uma ameaça à saúde das pessoas e tudo mais. E essa perspectiva foi caindo por terra na medida em que se foi verificando que a religiosidade e a espiritualidade não necessariamente é patológica, muito pelo contrário, ela pode inclusive promover saúde mental, saúde física. Isso foi uma coisa que começou a se consolidar mais a partir da segunda metade do século XX, cresceu bastante no início do século XXI essa perspectiva, mostrando, né, como, primeiro, essa generalização psicopatológica não era adequada, e, no segundo momento, mostrando que é fundamental ao psicólogo desenvolver competência cultural, quer dizer, entender como cada grupo religioso, como cada cultura
interpreta, compreende essas experiências, né? Então a gente sabe que é, levar em conta esses sentidos, ele é fundamental, inclusive, para fazer o diagnóstico diferencial entre experiências saudáveis e patológicas, né? A forma como o indivíduo vive essa experiência e ela é acolhida dentro de uma religião, dentro de um grupo religioso, dentro de uma cultura, é um critério importante para a gente saber se essa experiência ela é mais idiosincrática e caminha no sentido de algo mais patológico, ou se essa experiência ela é uma experiência que ajuda esse indivíduo no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento social, na relação com as pessoas, na adaptação e tudo mais, né? Então, esses critérios começaram a crescer bastante nos últimos tempos, há vários indícios da importância desse critério, inclusive em manuais diagnósticos, o DSM-5 já contempla muito dessa questão da competência cultural, e mesmo a categoria de problemas religiosos e espirituais, no DSM, já que é o Manual Diagnóstico Estatístico, né, de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM já contempla na categoria de problemas religiosos e espirituais a importância de se levar em conta a cultura das pessoas, né, antes de julgá-las, julgar suas experiências como patológicas. Esse artigo com o professor Stanley, né? Você se refere ao artigo na revista Psychology of Consciousness, né? Essa é uma revista, inclusive, da APA, né? Da American Psychological Association, que de uma divisão específica sobre hipnose, sobre estados alterados de consciência, é uma revista importante em que muitas pesquisas têm sido publicadas sobre experiências anômalas, né? Bom, quando a gente fala em experiências anômalas, eu já começo colocando que é um termo que a gente deve olhar com muita cautela, né? Aliás, até mais recentemente eu tenho me mostrado pessoalmente mais crítico em relação ao termo, embora ele seja um termo que tem sido usado com bastante frequência hoje por psicólogos mais, enfim, da psicologia mainstream, mas também por parapsicólogos, também começam a utilizar mais essa terminologia, né? O que são, na verdade, experiências anômalas, né? Um anômalo aqui não tem a ver com patológico, né? Não necessariamente, embora algumas dessas experiências possam se apresentar por exemplo, quadros psicóticos ou transtornos dissociativos, enfim. O anômalo, ele tem mais a ver com o trabalho do Thomas Kuhn, né, o historiador da ciência, que falava das anomalias científicas, né? Então, você tem uma tendência em determinados campos da ciência de se formar determinados paradigmas, né? De se formar essas ideias ou pressupostos básicos que guiam o trabalho dos cientistas. Esses paradigmas, eles preveem, inclusive, como as coisas acontecem ou devem acontecer, né, a partir de estudos anteriores, a partir de contribuições já estabelecidas. Se eu digo para você, por exemplo, que uma pessoa pode se comunicar telepaticamente com outra, né? Quer dizer, se é possível essa comunicação à distância, sem ser pelas vias sensoriais usuais, né? Pelas formas de comunicação usuais, usando um celular que seja, alguma coisa assim, eu posso ter acesso a sentimentos, pensamentos de outra pessoa, mesmo que à distância, né? De forma espontânea. Isso é um fenômeno que tende a contrariar certas expectativas ou pressupostos da psicologia mainstream sobre como a nossa percepção funciona, e mesmo concepções da física, de outros campos, sobre como a realidade funcionaria. Então, a gente tem de olhar o termo experiência anômala muito a partir dessa ótica kuhniana, né? Quer dizer, dessa ótica
e não como algo anômalo no sentido de ser algo anormal, porque na verdade se a gente for analisar a partir das pesquisas, dos surveys, né, investigando a prevalência dessas experiências na população em diferentes países, você tem dados que mostram que essas experiências são muito comuns, né? Elas estão longe de ser anômalas, pelo contrário, elas são a norma, num certo sentido, né? Você tem estudos mostrando que pessoas que relatam fenômenos como telepatia, como clarividência, como premonição, mediunidade e outros diversos fenômenos, experiências fora do corpo, experiências é, alucinatórias, né, e tudo mais, essas experiências elas acontecem em alguns países, mais de 50%, né, dos respondentes nesses surveys relatam ter tido alguma, pelo menos uma dessas experiências, ao menos em algum momento da sua vida. E em países como o Brasil, isso pode chegar a 80% ou mais dos respondentes relatando pelo menos uma experiência anômala ao longo da sua vida. Então, isso mostra como isso é normal e não anormal, né? Então, a gente precisa olhar o termo anômalo com esse cuidado. A verdade é que você não tem um termo muito bom para definir essas experiências. Essa é uma controvérsia antiga no campo, né? Alguns vão definir como experiências místicas, alguns vão definir como experiências espirituais, outros como experiências religiosas, mas o problema desses termos é que eles não levam em conta que às vezes pessoas que não se veem como religiosas relatam também experiências anômalas e não definiriam, não gostariam de definir as suas experiências como religiosas ou como espirituais. Há estudos mostrando, por exemplo, que indivíduos que se definem como ateus, né, também relatam essas experiências. Em geral, numa porcentagem menor, né, comparativamente àqueles que estão abertos a essas ocorrências. Isso é uma coisa que eu discuto também no artigo com o professor Stanley, né, de como a abertura a que essas experiências possam ocorrer, ela tende a influenciar na prevalência dessas experiências. Então, quanto mais aberto eu estou à ocorrência desses fenômenos, quanto mais eu acredito, né, nesses fenômenos, mais as pessoas tendem a relatar experiências ligadas a esses fenômenos. Mais recentemente, a professora Ann Taves, nos Estados Unidos, né, ela tem trabalhado, discutido essa questão, né, de como definir de fato essas experiências, e ela inclusive desenvolveu um questionário, um inventário, que avalia experiências, ela vai chamar de não ordinárias, que também é um outro termo que tem os seus problemas, porque, de novo, essas experiências não são não ordinárias, são muito comuns, né? Mas ela desenvolve esse inventário para investigar essas experiências em profundidade em diferentes culturas, né, em diferentes contextos culturais, tentando entender quais experiências são mais comuns em diferentes contextos, quais experiências estão mais restritas a determinados contextos, né, e a forma como cada contexto, cada cultura ou grupo religioso vai atribuir, vai interpretar essas experiências, né? Porque isso varia também muito e a forma como eu interpreto a experiência vai determinar uma série de coisas, por exemplo, implicações para a saúde mental, de como eu trato isso, né? Então, se eu entendo que isso é um sintoma psicótico, eu vou tratar com psicoterapia, com um tratamento medicamentoso, psiquiátrico e assim por diante. Se eu entendo que isso é uma experiência mística, espiritual, talvez eu busque ajuda num contexto religioso e etc. Então, como integrar, inclusive, essas várias práticas, se é possível isso, etc., é uma discussão cada vez mais presente hoje, né? Sim, sim. Esse livro, de certa forma, ele estabelece um diálogo com outro livro, meu primeiro livro, que foi o Princípios de Psicologia da Religião, que é um livro que aborda muito de como a psicologia da religião surgiu no final do século XIX, início do século XX, né? Com pensadores como Flournoy, Jung, James, etc. É um livro que está disponível em português, o Princípios de Psicologia da Religião. O Parapsychology and Religion, isso foi publicado a convite do professor Ralph Hood, né, nos Estados Unidos, que pesquisa
que é um autor do campo da psicologia da religião, um dos grandes autores desse campo, que ajudou, né, no renascimento do campo da psicologia da religião na segunda metade do século XX, estudando experiências místicas, né? O trabalho do Ralph Rudd sempre foi muito voltado para esse campo das experiências místicas. E ele então fez esse convite de escrever esta obra, essa monografia, para uma coleção chamada Religion and Psychology, da editora Brill. E a ideia desse livro, né, foi enfim, um tanto já audaciosa, né, vamos dizer assim, mais audaciosa, de realmente estabelecer esse diálogo da psicologia com os estudos parapsicológicos, estudos sobre fenômenos anômalos, né, porque há duas grandes perspectivas nesse campo, né. De um lado, você tem estudos mais fenomenológicos, que tentam entender qual o significado dessas experiências para as pessoas, o sentido dessas experiências para elas, características dessas experiências, diferenças individuais, né? Por exemplo, por que algumas pessoas relatam mais do que outras. Então, é uma perspectiva mais próxima da psicologia mainstream. Só que você tem o que a gente chama de uma perspectiva ontológica, que se interessa em saber se essas experiências elas de fato indicam algum processo real, né? Então, será que quando uma pessoa relata algo como telepatia, isso existe? É possível que alguma coisa nesse sentido ocorra, né? E aí vai se utilizar de método experimental, vai se utilizar do método científico para tentar investigar essa possibilidade. Então, nesse livro, eu tento investigar em que medida a gente pode, de fato, dar alguma credibilidade para essas pesquisas, né? Qual é a base científica desses estudos, mas o mais importante, o que mais me preocupa realmente, é mostrar como o campo da parapsicologia nasceu junto com o campo da psicologia da religião, de como autores que ajudaram a fundar a psicologia também ajudaram a fundar a pesquisa sobre fenômenos psíquicos, fenômenos anômalos, enfim. Então, de como, inclusive, em congressos de psicologia ali, naquela época, né, você tinha autores trazendo ambas as perspectivas, né, e grandes pensadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que foi a primeira sociedade a investigar cientificamente alegações de fenômenos paranormais, de como muitos dos autores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas também participavam de congressos de psicologia e contribuíram para avançar a discussão sobre fenômenos dissociativos, alucinatórios e etc. e tal, né? Então, Frederick Myers, William James e tantos outros. Então, eu vou mostrando como esses campos nasceram imbricados, as razões que levaram a esse afastamento, né? E se é possível hoje pensar uma reunião desses campos, né? Se é possível que a psicologia da religião dialogue novamente com o estudo dos fenômenos anômalos e como isso poderia contribuir para uma compreensão mais alargada da natureza das experiências religiosas espirituais, né? Mostrando basicamente que não é possível, ou talvez não seja suficiente, estudar as experiências religiosas espirituais apenas de uma perspectiva fenomenológica. Em alguma medida, a gente vai se colocar diante da questão de se há algo mais nessas experiências, além apenas de processos psicológicos, patológicos, cognitivos, etc. e tal, né? E, ao mesmo tempo, vou mostrando como aqueles que se opõem a esse diálogo, né? Aqueles que são mais céticos, dogmáticos, eu diria, porque o ceticismo, em alguma medida, ele é fundamental, mas alguns são dogmáticos nessas posturas, de como esses céticos dogmáticos, na verdade, estão adotando uma perspectiva ontológica, só que contrária à existência desses fenômenos, né? Então, ao dizerem de fazer uma pesquisa que não tem implicações ontológicas, na verdade, eles estão assumindo uma postura ontológica, quando, por exemplo, colocam essas experiências e crenças como resultado de déficits cognitivos, como expressão de fenômenos patológicos, como expressão de vieses de memória, de cognição e etc. e tal. Então, há explicações que tendem sempre a colocar essas experiências no lugar da ilusão, no lugar da fantasia, daquilo que não existe. E o esforço do livro é dizer o seguinte: vamos fazer o movimento inverso, né? Vamos se abrir a possibilidade de que essas coisas sejam reais, ainda que por um exercício
de pensamento, né? No livro eu não me coloco de modo absoluto sobre se esses fenômenos de fato existem ou não, né? Quer dizer, embora eu tenha uma perspectiva mais favorável nesse sentido em relação a algumas dessas alegações, a ideia do livro é mais exercitar esse pensamento. E se forem reais, né? E se eles existem de fato? Se quando uma pessoa relata essa experiência, ela não está apenas se iludindo em alguma medida, né? O que, que isso significaria para as nossas teorias sobre a mente, para a psicologia de um modo geral? Então, aí eu começo esse exercício de pensar esses caminhos e de ver as várias conexões entre as duas áreas, né? Então, esse é o objetivo da obra.